Devidamente composta, invocando a proteção divina, eu declaro aberta mais esta sessão da nona turma. Cumprimento aos ilustres desembargadores, juízes, representantes do Ministério Público, senhores advogados, senhoras advogadas, senhores servidores. Eu estou me rendendo, estou agora usando senhores advogados, senhoras advogadas. Antigamente o masculino valia, compreendia tudo na gramática, mas agora não. Com tanta insistência no erro que estou me rendendo a isso agora. Mas sintam-se todos cumprimentados. E cumprimentadas. E cumprimentadas. Tem razão também. Outro dia o Bechara, que é um dos maiores filólogos vivos que nós temos, né, da academia, ele foi num programa aí, estava explicando essas coisas. Que isso do ponto de vista do... Isso é tudo errado, não tem nada disso. Né? Ele, inclusive, citou o exemplo, o famoso exemplo da presidenta do Chile. Isso não tem menor sentido. Eu fiz um curso com ele aqui há uns 3 anos atrás, e ele falou que é uma coisa assim que não tem como explicar. O erro é tão crasso que não... Mas pegou, né? Daqui a pouco... Que é politicamente correto, não que vale hoje o politicamente correto. Não vale a pena deixar essas coisas pegar. Justifica qualquer erro, qualquer... Podemos. Posso? Com início a sessão dos processos físicos, designada para as 13h30. Há apenas um advogado inscrito e presente, que é no processo número 1 da pauta, é o RO número 112-2015-136. Relator, Dr. Ricardo Antônio Moalen, revisor, Dr. João Bosco Pinto Lara. Recorrente OFC Partners Soluções em Escritórios Limitada, EPP e outro. E recorridos Charles Luiz Nicásio e NBL Móveis do Brasil Limitada e outros. Inscrito para sustentação oral, Dr. Breno Pequeno Andrade Costa, pela recorrente OFC Partners, 1 da pauta. Estou conhecendo o recurso ordinário da 7ª e do 8º reclamados e provendo para afastar a responsabilidade ou a solidariedade imposta ao grupo econômico, absolvendo-os da condenação solidária, subsistindo, porém, a condenação quanto aos demais reclamados. Aguardo o eventual voto divergente, presidente. Eu sou o revisor e estou de pleno acordo. De acordo também. Unânime. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Ricardo, Vai aparecer. seguindo na pauta física, há apenas 3 divergências apontadas. E não tem mais advogado? Não, do físico não. Chama os físicos. Tem mais divergências. Seguindo na pauta dos físicos, do 2 ao 8 da pauta, em que são, que é relator o Dr. João Bosco, revisora a doutora Maria Estela, há anotação de divergência no 5 da pauta. Eu estava até vendo a divergência, é no adicional de insalubridade, não é? Esse processo, não sei porque virou essa confusão, por causa de uma medição que não atendeu, aí vieram mais 2. Eu estava lendo, eu não tinha tomado conhecimento até então da divergência. No 5, doutor João Bosco? Eu, senhor presidente, em fase da divergência, eu vou retirar de pauta para a próxima, retirar não, adiar para a próxima sessão, porque eu comecei a ler a divergência, Vossa Excelência fez o pregão do primeiro processo, eu estou achando que a doutora Maristela tem razão. Então está adiado o número 5 da pauta. Então adiado. A pedido do relator. Próxima sessão. Tem ninguém inscrito, não, né? Não. Posso? Pode. Depois, a anotação de divergência no 10 e 11 da pauta, que são, em que é relatora a doutora Maria Estela, revisor o doutor João Bosco. Na verdade, nem é divergência, Opção, são né? opções, né? Eu estou com a primeira opção no 10. E no caso aqui, eu estou concordando também com o julgamento, desde já, para evitar
qualquer, viu, doutora Maristela? Então, é a primeira opção? Não, seria É segundo. a primeira no primeiro processo, no 253. É no 10. Eu, em tese, concordo até. Em tese, eu concordo com a primeira opção. Se essa for de Vossa Excelência, eu vou acompanhar. Agora, eu imagino que, como nós vamos julgar improcedente, e a questão dessa prescrição lá no TST, ela é problemática. Esse é o 11, né? Esse é o 11. E no 10? Não, o 10 já está resolvido. A primeira opção. Não, tá Essa Essa é a questão primeira do opção. TST, dessa Não, prescrição... eu não faço questão nenhuma Não. dela, não. Vamos na segunda, Nenhuma. porque vai ser improcedente mesmo. Tá, pode Eu ser acompanho também. segundo Evita a lugar. revista. Segundo unânime. Afastar a unânime. prescrição total. Isso. Segundo unânime, e julgar improcedente. Certo. E no 253, unânime também, primeira opção. Também. Ok. Obrigado. Pelos meus registros, não há outras divergências. Bom, então eu Os EDs do físico ainda. declaro que os processos físicos estão devidamente julgados. E conforme lançados no sistema, e passo a palavra ao senhor secretário para o pregão dos processos no sistema eletrônico. O senhor quer que o token do senhor chegou? Chegou, estou abrindo aqui agora. Os EDs não vão não, né? Hein? Os EDs não vão não, né? Os CDs físicos Dos físicos estão julgados, não estão tem, julgados. não tem Eu divergência? também não tenho objeção, não é ok. Certinho. Me passa daqui a pouquinho. Posso iniciar? Pode iniciar. Com início às sessões dos processos eletrônicos, iniciando-se pela sessão de 13 horas e 40 minutos de relatoria do Dr. Ricardo Antônio Moalen. O primeiro processo é o 25 da pauta, é o RO número 11.608.38/2017. Recorrente é Marconi Rodrigues Natividade, recorrida à Caixa Econômica Federal. Inscrito para sustentação oral, Dr. Miguel Moraes Neto, pelo recorrente Marconi, 25. A questão aqui é uma só, tudo bem, doutor? Bem, Ricardo. É uma questão só, que é o reclamante busca obter a natureza jurídica do auxílio alimentação. E ele foi admitido em 15 de maio de 89. O auxílio foi instituído em 70 por ato da empresa, mas já havia se revestido da natureza indenizatória por força das normas coletivas, isto a partir de 87. Então, neste caso aqui, doutor Miguel, eu estou entendendo que a sentença deve ser confirmada em face da indiscutível natureza indenizatória do auxílio alimentação. Portanto, estou negando provimento ao recurso. O senhor está com a palavra. Obrigado, doutor Ricardo. Já pedindo vênia a Vossa Excelência, o caso que não é da natureza salarial do auxílio. O caso aqui é do restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação pós-fim do contrato de trabalho. É o típico caso da OJ transitória número 51. Nós não estamos pedindo a natureza salarial, até por conta da data, sabedor, inclusive, do entendimento do TST, que só tem direito àquele que foi contratado até 31 de agosto de 87. Mas aqui não. É o empregado contratado, como Vossa Excelência já viu, em maio de 89, antes, portanto, de fevereiro de 95, quando da supressão. Condição mais benéfica integrado ao contrato de trabalho do empregado. É o caso, digamos, perfeito da OJ transitória 51. Eu vou pedir... O senhor pode completar a sustentação? E aí é isso, né? O pedido, para não ter dúvida da Vossa Excelência, né? O nosso pedido é o provimento... Não, eu vou indicar adiamento. Certo, condenar a reclamada a pagar o auxílio alimentação, né, inclusive em dobro no mês de dezembro, a partir de 3 de março de 17, que é o dia seguinte após o encerramento. É isso. Agradecendo mais uma vez a atenção de Vossa Excelência. Está adiado. Eu sou o segundo votante, eu confesso, porque era matéria de direito, eu vendo a tese do voto, eu falei assim, nós temos votado assim, mas está quem foi equivocado. admitido
após a negociação, não há mais se falar em natureza salarial. Agora, como a matéria é outra, nós vamos ter que rever, né? Então, bem. Aí fica para semana que vem? Semana que vem. Tá adiado mesmo. É o 25, não é, Vitor? Auxílio. Doutor Ricardo Morrale. Marconi. Posso prosseguir? Só um minutinho. Ah, sim. É a única sustentação que tem. Pode por aqui. Processo número 8 da pauta é o ROPS, número 10484-23-2016. Recorrente Alexandre Beraldo Avelino e recorrida Marli Metal Leve S.A. Inscrito para sustentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrida Marli Metal Leve. 8. Doutor Edson, estou conhecendo e negando provimento. Aqui, senhor presidente, Horas em trânsito. essa secretaria vai estar já marcando o mesmo entendimento em outros processos anteriores que foram submetidos. Então, espero-se, pois, que seja preservada a proposta de voto de Vossa Excelência. Eu estou de acordo, senhor Doutora presidente. Maristela, unânime. Obrigado. Próximo. Há uma inscrição feita na sessão, é no processo número 4 da pauta, é o RO número 10278-93-2017. Os recorrentes são Giovana Duarte Pimenta Domingos, Embramed Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Limitada. Recorridos os mesmos e Depósito Fechado S.A. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Valdemar José Duarte Pimenta, pela recorrente Giovana. 4. O senhor fala por quem? O senhor fala por quem, doutor? Não entendo. Pela reclamante? Pela reclamante, Giovana, perdão. Eu revendo a pauta hoje cedo, eu tive uma dúvida nesse processo e eu também vou indicar o adiamento dele. Se o senhor veio de fora? Sim, mas não me oponho ao adiamento. A matéria é uma matéria importante, é um processo muito grande, são 18 anos de trabalho, é um processo extremamente volumoso, certo? Nós apontamos 26 causas de assédio moral que ocorreram nos últimos 2 anos, então realmente eu sei que é um processo que tem que ter uma atenção maior. Eu lendo hoje, percebi algo aqui que me pareceu até levantado pela minha ilustre colega, desembargadora Maristela, e eu acho que efetivamente preciso rever esse voto. Então eu vou indicar o adiamento para a próxima sessão. E para quando seria, Excelência? Dia 12. Dia 12. Dia 12. Dia 12. O senhor não receberá a intimação, o processo vai ser incluído na pauta, independentemente de intimação. Mesmo horário. Mesmo horário. Muito obrigado.
Próximo. Doutor Ricardo, pelos meus registros, não há outros advogados para sustentarem na sessão em que o senhor é relator. A próxima sessão é a designada para as três... Ah, sim. Teria que voltar nas divergências. Tem muita divergência. Próxima sessão. Doutor João Bosco? 13h50. 13h50, de relatoria do doutor João Bosco Pinto Lara. Aqui eu apenas presido. Há uma preferência regimental com sustentação oral à distância, originário do foro Juiz de Fora. É no ROPS número 11253. Esperar abrir, Ricardo. Chama A doutora vai sustentar, ela está presencial e tem o de lá. Chama outro. Então. Chama outro, né? Já abriu. Tem uma ostentação lá e uma aqui, né? Isso. Primeiro é a reclamante. Que é a Não. É recurso só da empresa. Então ela sustenta primeiro, né? Doutora Paula Carrara. Isso, presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu passo a palavra ao doutor João Bosco. Pode apregoar. Processo número 28 da pauta é o ROPS número 11253-73-2017. Recorrente a Comércio e Distribuição Salles Limitada e recorrido Anderson Barroso Dias. Inscritas para a sustentação oral as doutoras Alessandra Peçanha dos Santos Benin, pelo reclamante recorrido, e a doutora Paula Carrara da Silva, pela recorrente Comércio e Distribuição Salles. 28. Vou ler a conclusão. Esse é um recurso ordinário em procedimento sumaríssimo, senhor presidente. Então, eu vou ler a conclusão. Pois não. Só para orientar a ostentação oral dos advogados, eu estou dando um provimento parcial para excluir da condenação o pagamento de horas extras e reflexos. E digo porque é sistema de banco de horas e a questão é o que se alega, trabalho em atividade insalubre e, portanto, o artigo 60 da CLT vedaria prorrogação sem autorização da autoridade competente. E nós temos um entendimento majoritário na turma, pelo menos, de que o artigo 60 não foi recepcionado pela Constituição de 88. Então, o fato de se trabalhar atividade insalubre não invalida sistema de compensação, banco de horas e tudo mais. Então, eu estou dando provimento parcial para excluir esta parcela. Doutora Paula, a senhora está com a palavra. Boa tarde, doutos desembargadores integrantes dessa mesa julgadora, desembargador presidente, desembargador relator, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados e servidores presentes. A reclamada, ela vem, e hora recorrente, vem requerer a reforma da respeitável sentença, sobretudo porque existe uma coisa julgada no presente processo. Isso porque o reclamante, em 12 de fevereiro de 2016, ajuizou a ação idêntica, requerendo horas extras na ação de número 00101 61 94 2016 503 0068. O argumento fático para requerer o pagamento de horas extras na ação anterior seria uma impropriedade no sistema de banco de horas adotado pela RE. Na presente reclamação trabalhista, no entanto, além deste argumento, ele acrescentou o argumento fático da existência de trabalho em condição insalubre. No entanto, se percebe que em ambas as ações há identidade de partes, causa de pedir e pedido. O que houve foi um acréscimo nas razões fáticas. Então, tendo em vista a incidência
do princípio do deduzido e do dedutível presente no artigo 508 do CPC, que eu peço vênia para ler, ele diz que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Nesse sentido, tem-se que o reclamante tinha a seu dispor o fundamento do trabalho insalubre quando do ajuizamento da ação anterior. E ele não o fez, mesmo estando assistido por advogado. Sendo assim, a reclamada entende que houve o trânsito em julgado, tendo em vista a ação anterior, devendo ser reconhecida, pois, a coisa julgada. Caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, a reclamada pede para que seja acompanhado o voto do ilustre relator, no sentido de rejeitar o mérito da causa, reformando a sentença e rejeitando o pedido de horas extras pelo argumento exposto pelo doutor desembargador relator, e também porque tanto o Ministério Público quanto o Ministério do Trabalho e Emprego, em fiscalizações realizadas na ré, ele, na verdade, reconheceu a validade do registro de ponto sem opor qualquer ressalva. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Egrégia turma, excelentíssimos desembargadores, procuradores do Ministério Público, caros colegas, boa tarde. As alegações da ré não merecem prosperar. Tendo em vista, primeira coisa, julgado não existiu. Desculpa. Primeira coisa, julgado não existiu, porque o reclamante foi bem claro na hora que ele narrou esse ordial no recurso dele. Ele deixou bem claro, a ação anterior pleitear, hora extras inicial, impugnadas, deixou claro, muito claro, a causa de pedido eram totalmente distintas. Primeiro, a primeira ação com outro advogado foi a marcação errônea de horas extras. E na nossa ação, estava pleiteando as horas extras, ilegalidade da compensação de jornada em ambientes insalubres. Aqui a gente está falando, o recurso do reclamante, contra razões do reclamante, quer dizer, ele fala o seguinte, a súmula, tem o artigo 60, como o excelentíssimo desembargador falou, do artigo 60 da CLT, junto com a súmula 85, inciso 6 do TST. É claro, a súmula é clara nesse ponto. Primeiro, ela fala, o artigo 60, não pode haver prorrogações de jornada, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene, trabalho, etc. e tal. A súmula não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulada em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na forma do artigo 60. A súmula é clara. Ele era operador de câmara fria. A hora extra foi paga no contra-cheque. Estava claro lá, paga. Ele não teve inspeção, como a doutora falou aí na sustentação. Não teve essa inspeção. A inspeção que teve lá foi outra, não foi questão de liberar para poder entrar, compensar a hora quem trabalha em ambiente insalubre. A inspeção foi o inquérito que se refere à ré, aduz apenas sobre correções de infração anteriormente constatada no ponto eletrônico da recorrente dependências, não sendo aquele órgão competente, muito menos ter sido ele assinalado qualquer deliberação sob licença prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Não tinha nada a ver o que ela falou ali. Outra coisa, a ré está querendo alterar a verdade dos fatos, e a gente pede litigância de má-fé, excelência, porque isso aqui não teve essa inspeção que ela disse aqui ter. Então, a gente está pedindo a litigância de má-fé da ré, porque ela está tentando alterar a verdade dos fatos. E não teve coisa julgada, porque a causa de pedido foi diferente, foi uma questão da ilegalidade de compensação, a outra, da outra ação dele com outro advogado, foi de marcações errôneas. Não tem a coisa julgada, não prevalece, como o juiz sentenciante sentenciou perfeitamente. E a questão da...
dos maus, a questão é mais a súmula do artigo 60. Eles não juntaram um documento, Excelência, um documento não tem no processo dessa fiscalização. Como pode... Eles trabalhavam em ambiente salubre, operador de câmara fria, e não podia compensar a jornada. O Ministério do Trabalho não teve inspeção disso nesse sentido. E não pode aceitar que a empresa continue agindo dessa forma. Se não aplicar uma penalidade nela para ela regularizar a situação dos funcionários lá na empresa, vai continuar do mesmo jeito. Funcionários em condições insalubres vão continuar compensando horas sem o devido pagamento e sem autorização do Ministério do Trabalho. Isso a gente está tentando, por essa ação, tentar ver se, pelo menos, a empresa ela mude o sistema dela de fiscalizar, de implantação de Ministério do Trabalho lá para fiscalizar, para ter uma prévia autorização, para poder compensar a hora que ela tanto deseja isso. Agora, não pode continuar desse jeito. E ferindo essa súmula do TST, junto com o artigo 60, isso está consolidado. O artigo 60 veio, bem antes. A jurisprudência só consolidou o artigo 60. Então, não tem por que julgar improcedente essas horas extras que não poderiam ser compensadas, não tem documentos autos. Então, peço provimento, manter a sentença, negar o provimento, recusa a empresa, e negar o provimento, recusa a empresa, e provimento manter a sentença totalmente, Excelência. Muito obrigada. Pois é, eu ouvi com atenção, senhor presidente, as duas tentações. Então, vamos ao primeiro aspecto da coisa julgada. A aplicação desse artigo 508, ela não tem ainda um acerto na jurisprudência. A redação é recente de um novo CPC, é o que os doutrinadores e a ilustre advogada mencionam lá, são os princípios do deduzido e do dedutivo. Eu imagino que quando se fala que você deve deduzir, não é, todos os fatos relativos a um pedido, e se não deduziu, né, eles estariam cobertados que seria o princípio do dedutivo, estariam cobertados pela coisa julgada. Obviamente, isso para mim estaria claro que é sobre os mesmos fatos, não é, que são aqueles que são os fundamentos jurídicos, são os fundamentos fáticos do pedido, quer dizer, a causa de pedir. No caso aqui, as causas de pedir são realmente distintas. Ele ajuizou a primeira ação, dizendo que havia irregularidade no banco de hora, portanto, queria hora extra. Né? E agora, ele vem com a segunda ação, a causa de pedir, portanto, o fato deduzido é outro. Não é? Ele já não questiona mais o banco de horas, mas diz que, em face do artigo 60, não poderia haver sistema de banco de horas em razão de atividade insalubre. Então, superada a coisa julgada, no mérito, a ilustre advogada, que faz sustentação presencial da reclamante, leu a parte da súmula 85, que eu particularmente não aplico. E tanto mais é verdade de que esse artigo 60 não foi recepcionado pela Constituição, que o sistema de banco de horas é posterior à Constituição de 88, posterior ao artigo 60, salvo engano, é de 97, 96, 97, né, o sistema de banco de horas, a lei que introduziu o sistema de banco de horas na CLT, e lá não se exige para, né, a celebração do banco de horas esta autorização prévia do Ministério do Trabalho. Mais do que isso, eu entendo que o artigo 60 não foi recepcionado pela Constituição. Portanto, embora esteja na súmula, eu mantenho o meu ponto de vista. Não há mais, tanto, para reforçar argumento, inclusive, tanto que agora a Lei 13.467, da modernização das relações do trabalho, acabou por resolver definitivamente essa questão. Diz que não precisa de inspeção, está lá, com todas as letras, exatamente para tirar essa dúvida que havia antes, não é, que veio parar na súmula 85. Então, eu mantenho meu voto. Eu sou a segunda votante, eu acompanho o relator integralmente. Eu divergi. Vai divergir? Vai divergir? Pois não. Eu aplico o inciso 6º da súmula 85. Então, prevalece o voto do relator, vencido o juiz Antônio Neves de Freitas. Obrigada, Excelência. Assim se decide.
Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Próximo. Processo número 17 da pauta é o ROPS número 10767-46-2016. Recorrente é Mali Metal Leve S.A. Estou demorando para abrir. E recorrido Silvio Alquimim Costa, inscrito para sustentação oral, Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente Mali Metal Leve. 17. Também é um recurso ordinário em procedimento sumaríssimo. Nós julgamos um caso recentemente, agora há pouco, de relatoria do desembargador Ricardo, em que o reclamante era o recorrente, porque o pedido foi improcedente. Aqui, o pedido foi julgado procedente na primeira instância. A situação fática é exatamente a mesma. Ele realmente tinha transporte dado pela empresa, mas ele teria de caminhar apenas 1.600 metros até alcançar o ponto de ônibus de transporte público da Viação Valone, que poderia o levar ao local de trabalho. Portanto, o local de trabalho jamais foi de difícil acesso. Eu estou conhecendo o recurso, dando provimento para excluir a condenação das horas itinere, invertendo os ônus da sucumbência, isento o autor do pagamento das custas, ainda, né, porque a ação julgada distribuída antes da 13.467, ainda ele está isento das custas por ser beneficiado da justiça gratuita. É o meu voto. Poderia aguardar. De acordo. De acordo também. Unânime. Obrigado. Com licença, obrigado. Processo número 31 da pauta é o RO número 11.313.57/2015. Recorrente é Nepomuceno e Souza, Sociedade de Advogados. E recorrida Sani Lopes Oliveira, inscrito para sustentação oral, Dr. Juliano Pereira Nepomuceno, pela recorrente Nepomuceno e Souza. 31. Doutor João Bosco? 39, né? 39. Deixa eu chegar lá. Eu estou me lembrando desse caso, é um caso que envolve um alegado acidente de trabalho, acidente de percurso. Deixa eu chegar lá. 39? Não, doutor, é 31. 31. Nepomuceno e Souza, Sociedade de Advogados. É Sani Lopes de Oliveira. Isso. É ele mesmo. O recurso é da reclamada, que é uma sociedade civil de advogados. Aqui, senhor presidente, há uma controvérsia maior, que são duas controvérsias fundamentais nesse processo. Uma delas é sobre a ocorrência do próprio acidente, que seria um acidente de percurso, que há uma dúvida na prova se de fato ocorreu o acidente, porque esse fato teria ocorrido na véspera do Natal, já em recesso forense. Então, há uma dúvida na prova sobre isso. E há também uma questão da assinatura na CAT. Então, eu estou examinando o caso apenas sob a ótica da distribuição do ônus da prova. Eu estou dando provimento ao recurso para decotar da condenação o pagamento de indenização substitutiva da dispensa até a data do período estabilitário, com base no salário mensal da reclamante, com reflexos aqui indicados, diferença de vale alimentação, porque não aplica ao contrato dela a norma coletiva da inicial, que é do Sintap. Isso não é uma empresa de assessoramento, é uma sociedade civil de advogados. E também indenização por danos morais no importe de R$15.000. E fica também absolvido o reclamado
escritório de advocacia, da determinação de retificar a carteira da reclamante. Inverto o ônus da sucumbência, custas no importe de 932, da qual fica isenta. O reclamado querendo poderá pleitear a restituição do montante quitado a tal título junto à entidade arrecadadora competente. Aguardo eventual voto divergentes. De acordo? Acompanhe, doutor João. Unânime. Obrigado. Processo número 36 da pauta é o RO número 11.434/14/2017. Os recorrentes são André Luiz Pereira Alves, Uber do Brasil Tecnologia Limitada, Uber Internacional BV e Uber Internacional Holding BV. Recorridos os mesmos. Inscritos para sustentação oral, os doutores Pedro Zatar Eugênio e também Letícia Ventura Vieira. Doutor Pedro, pelo reclamante. Recorrente. O outro. Doutor João Bosco, é o 36, o advogado das duas partes estão aqui. Aí o caso da Uber. Da Uber. Esse caso é um caso, embora possa parecer um caso que já esteja se tornando trivial, mas não é. Eu até recebi memorial dos dois advogados, né? O senhor esteve comigo lá no gabinete, nós discutimos não o caso concreto, porque não se discute o caso concreto com parte, com o advogado, mas discutimos, ele levou uma decisão muito interessante de um tribunal da Catalunha, de um tribunal de Barcelona. Essa decisão, até nós pesquisamos, ela ainda não se tornou, mas ela está prestes a se tornar uma regra na comunidade europeia. Agora, ela não tem nada a ver com relação de emprego. O que se considerou lá nessa decisão é de que a Uber, mais do que uma simples plataforma, né, de oferecimento desse serviço de transporte urbano, individual, dentro das cidades, ele seria uma empresa. Até aí, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas essa decisão que o ilustre advogado me levou, nós fomos pesquisar a decisão, eu pedi ao doutor Daniel, que é meu assessor, que ele pesquisou em casa, inclusive, trouxe mais detalhes sobre a decisão, comentários. Na verdade, a decisão ela não interfere no que se julga aqui, porque aqui o que nós estamos julgando é o caso concreto à luz do artigo 3º da CLT. Se há ou não, no caso, né, os requisitos do artigo 3º da CLT para a configuração do vínculo. E o caso, depois de colhida a prova, toda a prova possível e imaginária, né, o caso aqui é de confirmar-se a sentença de primeiro grau, ou seja, não há relação de emprego provada, né? E eu até duvido que em outros casos também se prove, né? Porque os fundamentos que se usa para buscar a relação de emprego são aqueles que eu em todos os casos, eu rejeito como sendo existência e ocorrência de subordinação jurídica. Que eles criaram as várias a tal da subordinação estrutural, né? Eu imagino que em casos como esse e outros que surgirão ao longo dos anos, basta, hoje mesmo eu estou com a Folha de São Paulo aqui, uma matéria de capa da Folha, é exatamente isso. Nós temos que
doravante, aprender a conviver com essa nova realidade. Tem uma entrevista muito interessante, um historiador, Andrew King, que dá uma entrevista aqui hoje, que previu 10 anos antes a existência aérea das fake news. Esse historiador previu isso. Ele está dizendo que é exatamente isso, que a era da inteligência artificial mudará radicalmente a indústria e as relações de trabalho. Não tem jeito. Então, eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Com todo respeito ao brilhante trabalho do ilustre advogado, o advogado Fesse, que é um profissional preparado, as razões de recurso são muito bem postas, né, são muito bem escritas, instigam a reflexão, mas não há prova de subordinação jurídica. Definitivamente não há, do meu ponto de vista, do meu modesto ponto de vista. Eu conheço e nego o provimento. Sim, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer as palavras do relator, né? E também peço licença para divergir em alguns pontos, né? Eu acho que a gente vive numa democracia, é importante ter pontos de vista diferentes, né? Então, a eventual discordância ela é própria da democracia, né? Do direito até. Então, mas queria pontuar algumas questões que eu acho importante dizer. O excelente desembargador falou da versão europeia. Eu acho que a primeira reflexão desse caso que eu trago é essa questão da definição da natureza jurídica da empresa Uber, né? Ela usa a tecnologia para fazer um serviço de transporte nas cidades. Então, ela é uma empresa de transporte, ela não é uma plataforma só de tecnologia, é uma plataforma digital. Ela tem a tecnologia como um método de trabalho para explorar o transporte privado de passageiros. E isso ficou sentado na União Europeia, e é claro que, a partir disso, a gente tem que verificar se, no caso concreto, vai se aplicar ali a previsão legal de relação de emprego, que a CLT define. E aí os pontos mais relevantes que se tem é de se ver esse trabalhador não como um autônomo. Eu acho que ele, embora ele tenha certa liberdade de atuação, ele possa fixar o horário, não tenha uma chefia, ele não pode ser enquadrado como um autônomo, como a categoria de autônomo no direito brasileiro, porque ele não fixa o preço. A empresa, apesar de não ter um controle estrito de horários de chefia pessoal, ela utiliza da tecnologia para gerir todo o seu sistema e controlar a relação de trabalho. Isso é notório nos autos, né? E a gente, é claro que o conceito de subordinação jurídica ele está esvaziado. É inegável isso, que às vezes eu penso que eu estou lutando contra a maré. Mas eu acho que o direito é política também. E a gente tem que fazer opções políticas na vida, né? E no bom sentido da palavra, não política ideológica. E se definir o quê? Ou a gente vai escolher que essa relação vai ser para o futuro de autonomia, que é o que o relator ponderou. Eu também discordo e acho que também esse está sendo o caminho mais prevalente hoje em dia. Ou se a gente vai entender que essas novas relações, que a tecnologia está nada mais, nada menos que escondendo a verdadeira subordinação, a ideia de vínculo. E a gente vai garantir a essa massa de trabalhadores os direitos mínimos sociais. Eu parto da premissa de que sim, de que ainda assim a gente tem direitos sociais e que não é a flexibilização dos direitos e a alteração de alguns direitos sociais que vai gerar emprego, como alguns propalam aí. Eu acho que o que gera emprego é a produção industrial, é o crescimento econômico. É isso que vai dar direito para as pessoas trabalharem. Não é, às vezes, como se pensa erroneamente, flexibilizando direitos ou tirando direitos, porque a Constituição assegura um corpo de direitos sociais para aqueles trabalhadores. Então, o que a gente tem que defender aqui é um equilíbrio maior nas relações. Embora eu tenha uma zona cinzenta nessa relação motorista e plataforma, eu tenho para mim de que tem que se ver de outro modo, e que a gente tem que pontuar o futuro com direito, e não na inexistência do direito ou na flexibilização dele, principalmente o direito do trabalho, que cuida de equalizar a relação capital-trabalho. Porque muitas empresas querem oferecer emprego, mas cabe ao direito dizer que não, você pode oferecer emprego, mas tem que oferecer uma série de garantias sociais. O trabalhador ele põe a sua força de trabalho, mas ele tem que contribuir para a sociedade, para o crescimento. Então, fora isso, eu acho que nessa relação aqui é importante pontuar essas questões, porque a empresa ela usa da tecnologia, ela usa de um discurso que às vezes me parece falacioso, de que é só uma plataforma digital, que ela não tem vínculo nenhum com esse trabalhador, de que ela não tem ingerência nenhuma sobre isso. A principal característica é como é que um autônomo o autônomo que não fixa seu preço. Eu, como advogado, eu fixo um preço do trabalho que eu realizo. O motorista não, a empresa coloca o preço que ele tem que fixar. Então, acho que a gente tem que descortinar um pouco isso, respeito o entendimento divergente do desembargador,
né? Acho que é importante também, mas no ponto de vista que eu defendo é esse segundo ponto, de garantia de direitos, que a gente tem que caminhar com isso, embora não seja isso que esteja prevalecendo. E aí eu pediria aqui, com todo respeito, que pudesse reformar a sentença, né? Divergir do relator nesses aspectos. E se caso, né, fosse, o desembargador não colocou sobre a aplicação do direito da reforma trabalhista, eu ponderaria de manter a ausência de condenação. O juiz de primeira instância não condenou, não aplicou a reforma trabalhista. E se caso aplicar, tendo em vista a hipossuficiência, que deferisse a gratuidade para ele para isentar de custos e suspender de condenação em honorários. É o que eu tenho aqui. Obrigado. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a decisão do doutor relator. Realmente, a gente tem que se ater ao caso concreto. E, nesse caso, não foram constatados todos os elementos do artigo 3º para caracterizar o vínculo. O próprio reclamante confessa que, nesse caso aqui específico, ele trabalhava na PUC, Minas, e usava o aplicativo nas horas vagas para complementar a renda dele. Ele tinha se inscrito tanto no 99 POP quanto na Cabify, e o juiz de primeira instância, na hora da sentença, ele inclusive pondera esse fato para chegar a uma conclusão muito interessante, que se fosse deferido o vínculo nesse caso, teria que deferir o vínculo, então, em ações posteriores contra a 99 e a Cabify, e ficaria, inclusive, caracterizada uma das formas válidas para deferir uma justa causa para esse reclamante. O reclamante fala que poderia ligar e desligar o aplicativo quando ele quisesse. Ele fala que usava o aplicativo de acordo com a sua conveniência, que não tinha ninguém dando ordens para ele. Então, independente da empresa ser ou não ser uma empresa de transporte, uma plataforma, da forma que a lei se encontra aqui no Brasil, isso não importa para caracterizar ou não uma relação de emprego. Os requisitos não estão fixados. Então, a empresa espera que a sentença seja confirmada com a improcedência do pedido. Obrigada. Senhor presidente, nós poderíamos discutir, debater isso aí, e aí nós cairíamos, inclusive, num campo de discussão ideológica, pura e simples, né? Mas não é o caso. Já que nós poderíamos fazer isso em matéria de artigos doutrinários, não é isso? Como na última revista do nosso tribunal tem um artigo que trata dessa matéria, muito bem escrito, mas vamos ficar no caso concreto. A ilustre advogada da reclamada, ela pensou pontos que eu transcrevo, que o depoimento ipsis literi, e grifo vários desses aspectos que ela mencionou na tribuna, e tem outros. Não há subordinação. No caso aqui, né, ele era inteiramente livre para trabalhar o dia e a hora que quisesse, né, usar da plataforma, se inscreveu em outras, né, gera até esse problema, esse conflito interno ao caso, né. Se fosse empregado, ele poderia trabalhar para os concorrentes na mesma hora, com o mesmo veículo, não tem jeito, né? Então, não há relação de emprego demonstrada nos autos. Então, mantenho meu voto. Eu acompanho. Doutor Antônio? Eu também não consigo ver subordinação jurídica no caso do motorista da UPA, então acompanho o doutor João Bosco. E assim se decide, portanto, prevalece o voto do relator. Até já. Processo número 22 da pauta, é o RO número 11.054.23/2016. Recorrente à Universidade Federal de Minas Gerais e recorrido Hugo Marcelo Lacero Braga e Conservo Serviços Gerais Limitada. Inscrita para a sustentação oral, doutora Isabel das Graças Dourado, pela recorrida Conservo, 22. Doutor João Bosco? Vamos lá. Doutora Isabel fala por uma das recorridas, né? Uhum.
O recurso é da universidade? Isso. Recurso da universidade. Sobre umas observações da doutora Maristela sobre, eu vou até anotar, é mais uma, tem um erro, no doutor Antônio que apresentou, tem um erro aqui que eu vou corrigir. Mas... eu estou conhecendo o recurso da universidade, dando-lhe provimento para, em relação a ela, a universidade, julgar improcedente a ação. Estou aplicando a decisão do Supremo, tal como ela tem sido esclarecida pelo próprio Supremo. Recentemente, eu peguei nós temos aí, na questão de 2, 3 meses, tem uma reclamação numa ação trabalhista do Rio de Janeiro, onde o ministro Roberto Barroso diz com todas as letras, quem deve provar que houve culpa é o interessado, é o reclamante, e não há essa prova nos autos. Então, estou absolvendo a universidade. É o meu voto. Igreja Turma, você simples, a Conserv reitera o pedido de que seja mantida a sentença quanto à responsabilidade subsidiária da universidade. E faz isso também nos termos do parecer do Ministério Público, que foi muito bem fundamentado, muito discriminado, e entendemos que a Universidade Federal ela é responsável, sim, e deverá ser mantida a sentença no tocante, com todo respeito ao voto do nosso ilustre desembargador relator, doutor João Bosco. Senhor presidente, e com todo respeito à doutora Isabel, ilustre advogada, eu acho que ninguém pode se valer da própria torpeza, né? Porque a empresa não cumpre as obrigações trabalhistas, deveria cumprir. Depois chega e diz, eu não cumpri, mas eu quero que a outra cumpra, não tem o menor cabimento. Uma matéria de fato, só uma coisa. Muitas vezes, às vezes, não é cumprido por culpa da própria tomadora de serviço, sim, que faz tudo, pega o empregado, faz outro trabalho com ele, desvia ele de local, de função, e a empresa fica amarrada naquela situação. Sabe quem que é culpado? Infelizmente. Sabe quem que é culpado disso tudo? É o sistema nosso, que até hoje recusa um marco regulatório para a terceirização, por razões políticas e ideológicas apenas. Por quê? Porque eu tenho dito com frequência que a terceirização foi colocada, eu uso essa expressão, num gueto. A terceirização virou sinônimo de precarização no Brasil, virou. Por quê? Porque, ao contrário do que se faz lá fora, aqui o TST só permitiu terceirizar, ao longo desses anos todos, através da súmula 3.1, aquilo que são as atividades as mais periféricas, enquanto a terceirização, para fazer jus a esse nome e não importar em precarização, ela tem que ser ampla, a ponto do trabalhador terceirizado, eventualmente, receber até mais, em razão da sua especialização, do que o próprio trabalhador da empresa tomadora de serviço. Então, em razão dessa burrice que nós vivemos esses anos todos, nós chegamos a essa situação. Eu concordo até que a universidade possa desviar de função e tudo mais, mas é por isso. Porque no dia que a terceirização realmente for praticada, a partir de um marco regulatório seguro para atividade especializada, acabou essa história. Aqui, serviço geral, o que é serviço geral? Tudo. Tudo. Aqui eu não votei nesse processo, porque eu acho que tem IUJ sobre a questão do ônus da prova da fiscalização do contrato. Tem IUJ nossa? Tem. Acho que tem. Tem. Doutora Maristela. Da prova exatamente, né? Eu confesso que deve ter ocorrido as minhas férias, isso apareceu, né? Mas é porque toda hora... Está aqui a observação sua. Tem até audiência pública, doutora Júnior Levanta.
E tem despacho. Tem audiência pública, inclusive. Tem despacho meu determinando a suspensão. Tem? Final do ano Não, está passado. suspenso. Suspenso. Está suspenso. Embora, eu já vou dizer por antecipação, estou dizendo para Vossa Excelência, como já disse lá no pleno, essa súmula e nada, se vier súmula e nada, para mim é a mesma coisa. Súmula já não existe desde o novo CPC. Súmula deixou de existir no dia 11 de novembro de 2017. Eu não sei o que o tribunal ainda está fazendo súmula. Quer dizer, e o J, incidente de inovação de jurisprudência, em desrespeito frontal à lei. Então, eu não vou nem eu chegar lá, oficial, eu me recuso a participar desse julgamento, eu não participo. Mas esse aqui, se tem matéria afetada pelo Supremo, precisa de ver, porque se for com repercussão geral, nem pode processar esse UJ. Tem matéria no Supremo, diz isso todo dia. Mas aqui, vai cair. Olha o caso da competência nas ações contra a empresa em situação de recuperação judicial. Tem decisão do Supremo, no caso da Varig, com repercussão geral, e o nosso tribunal aqui falou, não, que a competência é nossa, passado 180 dias. Ninguém hoje, quer dizer, o nosso sistema judicial está tão deslocado que não se segue aqui na Justiça do Trabalho, não se obedece a decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso que o ministro Barroso, nesse caso, ele inclusive expõe a indignação. Não é possível, o Supremo já decidiu isso, não sei o que, mas não, o tribunal, e por isso que vira e mexe, reaparecem com a história de extinguir a Justiça do Trabalho. Outro dia eu recebi uma reclamação também do Supremo. Eu recebi há pouco tempo uma reclamação do Supremo, no final do ano passado, e era o Barroso também que puxou a orelha. Né? Vocês não cumprem mais a decisão do Supremo? Então está suspenso? Então está suspenso o julgamento. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Processo número 12 da pauta é o RO número 10.423.08/2017. Recorrente é Denis Lago Pereira e recorrida JBS S.A. Inscrito para sustentação oral, Dr. Alexander Cerqueira Martins, pela recorrida JBS. 12. Dr. João Bosco, relator. Eu registro o recebimento de memorial nesse caso também, senhor presidente. Também registro. Recurso do reclamante. No dia desse julgamento, desse IUJ lá da recuperação judicial, eu e a doutora Maristela falamos, gente, tem decisão do Supremo. Ninguém ouve, quer dizer, finge que não ouve, porque não quer, porque quer fazer diferente. Por isso que eu fico irritado e faço esse discurso. Que julgou a questão da terceirização na CEMIG. Mais claro do que aquilo é impossível, ignorando. É a chamada jurisprudência de resistência, inventaram até esse nome agora. Senhor presidente, o recurso é do reclamante, eu conheço e nego o provimento. Senhor presidente, seria hipótese de abrir a palavra no caso de eventual divergência, porque a proposta de voto atende integralmente aos interesses. Eu estou de acordo. Eu também. Então, boa tarde a Vossa Excelência, bom trabalho. Próximo. Obrigado. Para a sessão de 13 horas e 50 minutos, não há outros advogados para sustentar. Não há? Não. Então, tem um. Oi? Não, tem uma do doutor João Bosco de 13h55, que o Ministério Público é parte. Ela está numa sala isolada. Sim, mas vai fazer de uma vez? Sim, a doutora Júnior e o advogado do sindicato estão presentes, inscritos para sustentar. Não podia fazer de uma vez? O advogado está aí? Sim. Sindicato dos médicos? Sim, doutor João Bosco. É a sessão de sua relatoria, é de 13 horas e 55 minutos.
É um processo único nessa sessão, é o RO número 10.108/12/2016. Que horas, que sessão que é 13h55. Ô, Vitor, não está enviando para mim aqui, não veio de novo. Interessante. Tem que Para reclamar. a gente não... A gente, 13h55. É interessante não estar vindo só para o senhor. Mas tem que explicar para eles lá que eu sou presidente da tem que turma, ligar preciso. para a assessoria, né? É. 13h55. E não, realmente não está aí. Nem vi. Mas se entrar na pauta de julgamento, deve aparecer. Ah, tá. Se ele for lá na pauta de julgamento, ok. No painel aqui, que não, da sessão que Na não aparece. pauta de julgamento? Aí, isso. Aí o senhor vai de novo. Não, é isso, é a mesma. Aí o senhor vem aqui. Isso. Aí tem, vamos ver se aparece. Não, foi aqui que eu vi, ué. Não tem. Não, realmente, não aparece. Não tem. Semana passada não apareceu e essa também não. Depois do ED, doutor João Bosco. Está esquisita, abaixo do ED, doutor João Bosco. Não tem, não? 14h10. Doutor João Bosco abriu. Não veio. Tem uma observação. Tem que reclamar lá. Eu vou mandar para você. Doutor, semana passada eu fiquei um monte sem acompanhar. Sim, eu vi. Hoje já eu peço assistência. Os recorrentes são SPDM, Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, Município de Uberlândia e o Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais. Recorridos o Ministério Público da União, do Trabalho, o Município de Uberlândia, a Fundação de Saúde do Município de Uberlândia, Fundasus, Missão da Terra e a SPDM também como recorridos. Inscritos para a sustentação oral, doutores Cristiano Alves Pedrosa, pelo Sindicato dos Médicos, e doutora Júnia Castelar Savagé, pelo Ministério Público do Trabalho, recorrido. A doutora Maricela fez uma observação que tem um recurso do Sindicato dos Médicos adesivo, de fato tem, onde ele discute apenas a questão relativa ao dano moral coletivo que foi indeferido. Então, eu vou acrescer, só acrescer ao final do voto, que o recurso em razão de julgamento estaria com seu exame prejudicado, viu, doutora Maristela? Porque, como eu estou extinguindo... Certo, só porque... exatamente, eu vou crescer aqui. Aqui é uma ação civil pública, a ação primeira era uma ação do sindicato, uma ação coletiva do sindicato contra os réus. Em seguida, houve uma ação civil pública juizada pelo Ministério Público. E os processos foram reunidos num só e, por isso, mereceram, por parte da primeira instância, um julgamento único, 10.108. O recurso adesivo do Sindicato dos Médicos diz respeito, 10.108, diz respeito a dano moral coletivo. Mas o fato é que tem um recurso ex officio, não uma remessa oficial, que tem que ser examinada em ordem de precedência, em razão do valor da condenação, porque envolve o ente federado, que é o município de Uberlândia. Então, eu estou conhecendo dos recursos ordinários das partes, do recurso adesivo. Não, o doutor Vitor, faça uma inversão aí para mim, por favor. Sim, doutor. Conheço dos recursos, do recurso ex officio, em primeiro lugar, vírgula, dos recursos ordinários das partes. Transfere aí para mim, por favor. Tá? Sim. Ordinário das partes e depois a ordem correta é essa, e do recurso adesivo do Sindicato dos Médicos. Ok. Então, em ordem de primazia do recurso ex officio. Ok. Tá? Então, ficou essa impropriedade aqui na conclusão. E aí, eu estou, de ofício, examinando o recurso ex officio, declarando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para examinar e julgar a matéria objeto da presente ação civil pública, seguindo processo em resolução de mérito, nos termos do artigo 485-4 CPC. Eu vou, em 2 ou 3 linhas, vou dizer o fundamento, só para as partes poderem sustentar. O pedido de fundo, o que é?
o pedido maior que sustenta todos os outros. É uma obrigação de fazer, que se imponha ao município de Uberlândia, vejam bem, Vossa Excelência, onde que a Justiça do Trabalho chega. Uma data, porque isso aqui, o que aconteceu em Uberlândia? O município de Uberlândia operacionaliza o SUS, Sistema Único de Saúde Municipal, através de entidades privadas. Dentre elas, públicas e privadas. Aqui, no caso, tem uma fundação pública e tem uma entidade privada de origem em São Paulo, que é esta Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Então, o município pega o dinheiro do SUS e todo o sistema de gestão, gerenciamento, execução do SUS está na mão dessas entidades. E o município está, digamos, cometendo atrasos no repasse desses valores. Né? Todos os valores, não é só valor para pagamento de salário. E daí vem a primeira ação do sindicato, qual do atraso no pagamento do salário dos médicos, e depois a ação, a ACP do Ministério, em razão do atraso de pagamento do salário de todos, médicos incluídos, né, e todos. E o que se pede? Primeiro pedido, que é o fundamental, que é o pano de fundação, que o município deva ser obrigado, por sentença judicial, a repassar até quinto dia útil, não sei que dia útil, né, recurso do SUS. Agora eu pergunto... Isso não é uma possibilidade. Pois é, eu pergunto a Vossa Excelência, quando que a Justiça do Trabalho tem competência para fazer uma determinação dessa ordem ao município? Eu não estou nem dizendo que não se deva determinar isso ao município, mas isto não é competência nossa. Definitivamente, nós não podemos, um juiz do trabalho, né, cuja competência está restrita aos casos previstos no artigo 114 da Constituição Federal, ele não pode dar ordem nenhuma ao município, tem que passar recurso no dia tal ou qual. Né? E mais, determino que se repasse recursos para pagamento do salário. Tudo bem, salário é importante e fundamental. E o mais? E se o dinheiro não for suficiente para comprar gás e comprar injeção, paga-se o salário e deixa o doente morrendo. Aí eu já estou entrando já, quer dizer, para ir na questão do absurdo que nós estamos com ele aqui nesse caso. Então, eu, com todo respeito, isso não é competência de juiz do trabalho, não é competência da Justiça do Trabalho. Eu extingo e, portanto, fica prejudicado o recurso do Sindicato dos Médicos que tratava especificamente dessa matéria. Nós não podemos fazer isso. O município, ele chegar no dia 4, se ele não tiver dinheiro, ele vai virar dinheiro. Isso depende. O SUS, eu escrevo aqui no voto, é um sistema nacional, um encadeamento, né, que vem da União, passa pelo Estado e pelo município. O município, ele não é senhor desses recursos que chega lá. Pode chegar a tempo, pode não chegar, porque passa primeiro pelo Estado, a União disponibiliza para o Estado. Como que o município, eu posso dirigir uma ordem dessa para o município? Eu duvido que até na justiça comum faça isso. Agora, nós não temos competência, a verdade é essa. Esse é o meu voto. Extinto o processo. Meus cumprimentos aos excelentíssimos desembargadores, ilustres representantes do Ministério Público, serventuários e demais colegas. Data vênia, eu queria explicar melhor essa situação, né, sem discordar do excelentíssimo relator. Na verdade, essa ação ela foi distribuída inicialmente pelo Sindicato dos Médicos, em 2015, mas a ação hoje que tramita é a ação distribuída pelo Ministério Público do Trabalho, que foi um pouco depois, um mês depois. O juiz da 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia entendeu que as ações eram conexas, e entendendo que a ação do Ministério Público era mais abrangente, tinha pedidos mais abrangentes, mandou extinguir a nossa ação e reunir a nossa ação com a ação do Ministério Público do Trabalho. De fato, na ação do Ministério Público do Trabalho, é pedido que o município se abstenha de atrasar no repasse das verbas as OS, que são as empregadoras, as reais empregadoras desses trabalhadores, inclusive dos médicos, para que as OS tenham condição de pagar os salários e demais verbas trabalhistas em dia. Na nossa ação, nós não pedimos isso, nós pedimos simplesmente que as OS, que são as empregadoras e que têm a responsabilidade perante seus empregados, deixassem de atrasar o pagamento dos salários e verbas trabalhistas, tendo em vista que, no município de Uberlândia, toda a gestão pública de saúde ela é
terceirizada a essas OS, organizações sociais, que são entidades de natureza jurídica privada. Essa terceirização ela acontece por meio de contratos de gestão, em que o município firma com essas OS, designando determinadas unidades de saúde para cada OS. Inclusive, temos a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, temos a FundaSUS, temos a Missão Saúde da Terra e temos também em Uberlândia a Fundação Maçônica, mas que, se eu não me engano, não é réu na presente ação. Então, o município, por meio desses contratos de gestão, ele terceiriza toda a saúde pública, né? E são essas OS que são as responsáveis por contratar e gerenciar as unidades de saúde, contratando médicos e demais profissionais. Então, excelências, entendemos que, na verdade, a responsabilidade aqui no presente caso, ela é primeiramente das OS, que são os empregadores e têm responsabilidade perante a lei, né, definida no artigo 2º da CLT, e não podem passar essa dificuldade, não podem passar os percalços financeiros para os seus empregados. No município de Uberlândia, sabemos que, de notório conhecimento, inclusive foi veiculado na mídia municipal e estadual, que os atrasos chegavam a mais de 6 meses de pagamento. Salários atrasados há quase 6 meses, 13º foi pago quase 1 ano depois. Então, era realmente uma situação calamitosa, uma situação caótica, que deixava os médicos, que são nossos representados, e os demais profissionais também, em uma situação muito delicada, passando por situação financeira precária. Então, os médicos nos procuraram e nós ajuizamos essa ação, que depois foi ajuizada também pelo Ministério Público e permaneceu. Nessa ação, em caráter liminar, o juiz da 5ª Vara, ele deferiu uma multa para que o município se abstivesse de atrasar no repasse e as OS se abstivessem de atrasar no pagamento. Essa multa foi deferida em caráter liminar e foi confirmada em sentença. A sentença ela foi parcialmente procedente, inclusive nós não recorremos do mérito principal dessa sentença, tendo em vista todo o brilhantismo do juiz sentenciante. Nós, Sindicato dos Médicos, recorremos apenas de 2 pontos. Então, sendo bem objetivo aqui hoje, esses pontos são: o juiz Acol, o doutor juiz Acol, ele determinou que, a partir da intimação dos réus sobre a sentença, seria devido uma multa de 1% por dia de atraso no pagamento de salário, limitada a 100 dias multa, a ser revertida à razão de 30% do valor total ao trabalhador prejudicado. Então, seria revertido 30% aos trabalhadores prejudicados e 70% para programas, projetos ou entidades sociais. Entendemos, data vênia, que esses 30% não correspondem à devida prestação jurisdicional, tendo em vista que os maiores prejudicados dos salários em atraso e demais verbos trabalhistas foram os trabalhadores, inclusive os médicos. Então, dessa forma, pedimos no nosso recurso que a porcentagem aos trabalhadores seja majorada, ou até que haja uma inversão. 70% para os trabalhadores e 30% para programas, projetos ou entidades sociais, tendo em vista que todos os percalços e dificuldades financeiras advindos das questões que foram postas na ação foram sofridas por esses trabalhadores, médicos, enfermeiros e todos os empregados que fazem parte da gestão pública de saúde no município de Uberlândia. E, além disso, pelo fato de ter havido uma coletividade de trabalhadores prejudicada, que afetou não só esses trabalhadores, mas também a todo o município, que sofreu, inclusive, com paralisações, sofreu com faltas de médicos que não iam mais trabalhar por conta de não estar recebendo. Então, foram vários percalços, vários transtornos sofridos pelos trabalhadores e pela municipalidade. Então, pedimos também que o nosso pedido de indenização por danos morais coletivos seja julgado procedente. Então, os 2 pontos que pedimos revisão na sentença é a questão da porcentagem da multa, majorando a porcentagem devida aos trabalhadores, e que seja revista também a questão dos danos morais coletivos, julgando procedente esses danos morais coletivos e condenando as OS e solidariamente e subsidiariamente responsável o município de Uberlândia. Então, eram esses pontos que eu queria trazer hoje. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Doutor João Bosco.
Senhor presidente, eu indago inicialmente se a manifestação deve ser apenas sobre o ponto da incompetência, se vai haver um julgamento primeiro dessa questão, ou se eu devo já fazer a sustentação também no mérito. Doutor João, não, eu acho que ele deveria falar sobre a questão da incompetência. Porque só para um minutinho, doutora Júnia, só a sustentação de Vossa Excelência é perfeita. Agora, embora não tenha tocado nessa questão de fundo, né? Vossa Excelência nem mencionou. Ele tem razão, a ação dele foi proposta antes. Veio a ação depois. Veio, os pedidos eram distintos. O que o juiz fez? Mesmas partes, ele. Mesmas partes. Achou que era. Eu não teria jamais juntado esses processos. O seu processo era não envolvia esse pedido, que é o primeiro pedido do Ministério Público, que abarca todos os outros, essa obrigação de fazer. Eu teria julgado a ação separadamente aqui, lá, e se o município, se o sindicato tivesse recorrido em sentença, protestado contra essa reunião de processo, protestado, não é? E tivesse recorrido disso, eu teria anulado o julgamento e dizer, olha, não tem que se julgar isso, não é? Faça o julgamento de uma e de outra, não é? Deveria ser feito. O sindicato ficou numa posição, digamos, mais ou menos, já que o Ministério Público entrou, ficou numa posição assim, eu vou ficar, né? Agora eu estou... A gente pensou em reunir forças, Excelência. Reunir forças, agora, sabendo do problema. O fundamental é isso. Olha o primeiro pedido do Ministério Público, né? Ou seja, a ação do Ministério Público, ela não tem como ser... Aí é o gancho para a sustentação da doutora Júnia, ela vai falar sobre incompetência. Não tem como se julgar essa ação do Ministério Público, né? Lá eu poderia simplesmente julgar a ação procedente, porque eu não envolvia o município. Não envolvia o município, era só as entidades empregadoras. Dizer, olha, vocês têm que pagar o salário até tal dia, se virem, né? Se o município não entregar o dinheiro, faça adequação contra o município, faça empréstimo. Pela ordem, Excelência. Nós atuamos muito no município de Uberlândia, tendo em vista que é uma base territorial do Sindicato dos Médicos muito grande. Todos os médicos, né, integrados à saúde pública são seletistas, então a gente tem uma atuação muito forte lá. E em todas as ações que envolvem as OS, o município entra como responsável e ele assume a responsabilidade. Responsável subsidiário, né? Sim, e ele assume a responsabilidade, porque ele sabe que é derivado do contrato de gestão. O destino aí seria outro. O destino do processo da ação seria outro, né? Agora, eu não posso, o que o juiz fez, né, eu não posso manter. Dizer, olha o município, em tal dia assim, passe o dinheiro para... Eu não posso. O município não tem como cumprir essa ação. Ele pode até querer, ele não tem como cumprir. E Vossa Excelência não tem competência. Não tem competência. Isso é o Ministério Público do Estado, né? Tem. Então é isso. Eu não participo do julgamento, não, só que a matéria é muito interessante. Sim, sim. Então, doutora Júnia, eu acho que a questão porque aí, se morrer na questão da competência, o seu recurso vai ficar prejudicado. Repito, se tivesse havido um protesto contra essa reunião, né, indevida dos processos, reunião indevida, e se tivesse recurso, eu ia anular o julgamento, mandar julgar de novo, separadamente. Olha, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Não tem que julgar de uma... Né? O município, ele diz com toda clareza, com toda lealdade processual. O município assume, né? Assume, confessa o atraso. Não, o município não, o sindicato dos médicos, o Sinimed, ele recorre de quê? A questão das multas apenas. Sim. Obrigada. Excelentíssimo relator, demais julgadores, ilustre colega que me antecedeu, demais advogados presentes, estagiários, servidores, com todo respeito ao voto de Vossa Excelência, excelentíssimo relator, eu peço vênia para manifestar nessa oportunidade o entendimento do Ministério Público em defesa da tese que foi adotada e o porquê da propositura da ação na Justiça do Trabalho. Então, respeitosamente, o entendimento do Ministério Público que a Justiça do Trabalho teria, sim, competência nessa questão, porque cabe ao município
a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à localidade. E ele pode até fazer isso através de terceiros, como a Constituição permite, através de parcerias, de convênios, mas ele é o responsável e, pelos termos que foram firmados com essas OS, toda a verba para pagamento dos empregados, dos trabalhadores, ela tem origem nos repasses feitos pelo município, não há outra fonte. Então, ele é como se ele fosse o verdadeiro empregador. É ele quem destina a verba para os pagamentos desses trabalhadores. E não há discordância aqui, o município não discorda, as OS não discordam, que os pagamentos estavam sendo feitos com grande atraso e reiterados atrasos. Então, a nosso ver, uma vez que o município aqui é o responsável pelo cumprimento dessas normas de saúde na localidade. E é o responsável pelo repasse da verba, então, independente dessa verba também se destinar a outras finalidades, mas ela se destina ao pagamento dos salários. Então, a nosso ver, a Justiça do Trabalho, com todo respeito, ela teria, sim, competência para atuar nesse caso e para decidir a questão. Né? Como o colega que me antecedeu mencionou, em alguns casos nós temos ações que envolvem a responsabilidade subsidiária, em alguns casos até solidária, dependendo do contrato de gestão que foi firmado. E aqui o que está sendo, a condenação que está sendo pleiteada em relação ao município é exatamente o repasse, porque se é esse único valor, a única fonte para pagamento dos trabalhadores, as OS também não têm como cumprir, não tem como pagar se não receber a verba. Tanto é que foram 2 condenações, né, porque as partes foram envolvidas, não só o ente público quanto as OS, com condenações distintas, mas interligadas. O município de repassar o valor, e aí tem que ser, com todo respeito a nosso sentir também, tem que ser na data correta, que não adianta repassar em qualquer época, a seu critério, e as entidades, no caso as associações e tal, fazer o pagamento também prioritário, porque eles não podem pegar esse valor, essa verba e desviar. Então, respeitosamente, em se tratando de uma atribuição específica do município, é como se ele aqui estivesse no papel de empregador e, a nosso ver, a Justiça do Trabalho teria competência para atuar nesse caso. Não vou me manifestar, então, sobre o mérito dos demais recursos, porque, se a questão for limitada, esperada. Senhor presidente, eu estou me lembrando aqui porque que o ministro Nelson Jobim, não foi isso? Numa canetada, foi ele? Foi. Retirou a nossa competência para julgar as ações dos servidores. Marco Aurélio. Não, foi o presidente do tribunal, deu a liminar, foi o Jobim. O Jobim. E que o TST veio, o Supremo veio confirmar em seguida. É por causa da lógica do sistema, não é? Do sistema do judiciário trabalhista. Não é? O que se temia naquela época? Era isso aqui. Não é? O juiz do trabalho começar a proferir decisão, olha, pague em tal dia assim, faça isso assim, quando se sabe que o ente público não tem como fazer isso, preso a regras orçamentárias, a repasses, eventualmente, de outros entes da federação, não tem como cumprir. Né? Então, a lógica do Ministério Público, com todo respeito à sustentação da doutora Júnia, é uma lógica que se aplica exclusivamente ao empregador privado, né? Ou você, se não tem competência, não se estabelece. Ou enquanto está estabelecido como empregador, que pague suas obrigações em dias. Essa lógica definitivamente não pode valer para um ente público. Não, agora, o problema é mais fundo, porque essa determinação, ela supõe uma relação de direito, embora a doutora Mônica disse, para nós, o município é o empregador, o município não é o empregador. Os empregadores, a ação do sindicato, com todo respeito, estava certinha, pronta para ser julgada da forma que foi proposta. Os empregadores são aqueles que anotam as carteiras, até porque o município só é empregador para quem entra lá para o concurso público.
Né? Até porque se o município contratasse essas pessoas sem concurso, nem contrato existiria. Seria um nada, um nulo jurídico. Né? Um nada jurídico. Nós não temos nem competência para julgar isso. O próprio TST admite isso. Então, quem é empregador é o empregador. Eu não posso supor que o município seja empregador. Eu não posso supor. O município é responsável, subsidiário, eventualmente solidário? É. Então, vamos examinar sob essa ótica. Numa ação dirigida contra os empregadores, né, em que se pede a responsabilidade subsidiária ou solidária do município. Não é isso? Apenas. Agora, se o município é devedor solidário ou subsidiário, onde caberia esse pedido de aporte de recursos? Não caberia. Ele é responsável solidário, subsidiário ou solidário em relação às obrigações que o empregador tem que cumprir. Pagar salário no dia 5. Não é isso? Até o dia 5 de cada mês. Não tem como incluir nessa obrigação uma outra do município, é uma relação de direito administrativo, direito público administrativo, que é a história de cumprir o orçamento assim ou assado. Não tem como. Isso, se há uma regularidade nessa história, e nós sabemos que os atrasos de pagamento já ocorrem aqui no estado de Minas Gerais, servidores do estado, ocorre no Rio de Janeiro, tem servidor do Rio que não recebeu 13º também em 2016, é a crise fiscal do Estado brasileiro nos seus 3 níveis de governo, é a crise. Agora, como? Não é? Imagine, Vossa Excelência, no Rio de Janeiro, por exemplo, o juiz vai determinar para o Estado, olha, paga o 13º de 2016 até dia tanto. O juiz da Justiça Comum, onde que o Estado vai tirar esse dinheiro? Não tem. Ele está lá pedindo empréstimo à União. Mutantes é a mesma situação. Então, isso não é da nossa competência. O grande equívoco desse juiz foi reunir essas duas ações. As ações são diferentes. Essa ação estava certa, correta. Me perdoe a doutora Júnia, é um problema que assola todo o Ministério Público, de um modo geral, em particular o Ministério Público do Trabalho. Achar que todas essas coisas podem ser resolvidas dentro disso aqui, de um processo judicial. Não é. Não pode. Você tem. Né? Então, eu vou dizer ao município, passe no dia 5. E aí? A multa é enorme. E se o município não tiver o dinheiro? O empregador privado vai lá no sistema bancário, pega dinheiro emprestado, ou vende bens e paga. E o município? Tem jeito. Não há substrato de relação de trabalho nas suas diversas modalidades que possa sustentar esse pedido, essa obrigação de fazer. Município, passe o dinheiro até tal dia. E não tem nada de relação de trabalho embaixo disso aí, que dê substrato a essa obrigação. A relação de trabalho, de emprego, está entre as OS, como diz o doutor, e os seus empregados. E o município, responsável solidário ou subsidiário, na exata medida das obrigações do empregador direto. Se o empregador não cumpriu, ele cumpre. Pronto. Né? Ele cumpre, não. Ele vai ser condenado, aí vai para o precatório. Aquilo tudo nós já sabemos, não é isso? Ele não vai tirar dinheiro do caixa, vai para o precatório, nós todos sabemos disso, doutora Júnior, a gente lida com isso todo dia. Então, o precatório, ao invés de pagar daqui a 5 dias, 5 meses, ou 1 ano, o precatório vai pagar daqui a 5, 10 anos. Vai para o precatório. Porque o município não pode pagar do bolso dele. Não pode, o prefeito não pode enfiar a mão no caixa do município e colocar lá dinheiro que não é destinado ao SUS ou à saúde. Acabou. É uma decisão, para resumir, inexequível. Doutora Maristela? Eu só posso acompanhar a incompetência. A questão toda surge da questão do repasse do município para as entidades com quem ele celebrou esses convênios. Não existe relação de trabalho entre eles. Para partir daí, nós queremos uma disponibilização de dinheiro no dia 5º, quinto dia útil de cada mês. A relação, o que complicou foi essa ausência de repasse, mas essa ausência de repasse está nos termos do convênio. Isso não é da competência da Justiça do Trabalho. É discutir
extinguir essas OS, dizer que o município não pode mais executar o serviço através de OS, não sei se vai resolver o problema, não. Porque eu quero crer que o município não repassa porque não tem dinheiro, não é porque ele não quer, porque ele quer que os médicos, os trabalhadores fiquem sem dinheiro, porque não tem. Então, imaginemos que tivesse a cargo direto de município também, estaria acontecendo como no Rio, como aqui em Minas, como no Rio Grande do Sul e outros tantos, Rio Grande do Norte, que não tinha dinheiro nem para pagar a polícia recentemente. A polícia estava com 3 meses de atraso, ficou quartelada lá, então é isso. Doutor Antônio? Da forma como colocada pelo doutor João Bosco, eu também não acho como sai. Deixa eu só conferir aqui, doutor, só um minutinho. Eu não prestei atenção aqui, só para a gente não incorrer em algum equívoco. Eu quero só ver. Ah, não, o pedido. É o pedido, é isso mesmo. É o pedido do guarda-chuva. É da forma colocada do doutor João Bosco e não tem realmente a incompetência também, pela incompetência. Obrigado, excelências. Tenham um ótimo dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Com início a sessão designada para as 14 horas, de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Observando a precedência das inscrições e os advogados presentes, o primeiro processo é o 16 da pauta, é o RO número 1048203-2016. O recorrente é Leonardo Eustáquio Serra e recorrida Biolab Sanos Farmacêutica Limitada. Inscrito para sustentação oral, Dr. Hélio de Brito Bozon, pelo recorrente Leonardo, 16. Biolab. Doutora Maristela? Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor Bozon? Eminente presidente, senhores desembargadores, ilustrada procuradoria, senhores secretários. Presidente, eu vou me permitir fazer umas 4 ponderações com referente a esse processo. O primeiro, eu queria salientar que esse reclamante, ele por 2 vezes consecutivas, foi mandado embora da empresa, não obstante exercer essa função de dirigente sindical. Nas 2 vezes que ele foi mandado embora, teve que se acionar a justiça para que fizesse a reintegração. Aí poderia se perguntar, o que tem isso a ver com a equiparação salarial? No pano de fundo tem, é uma demonstração indiscutível de que há uma certa ojeriza contra ele. Essa que é a verdade. Agora, no que diz respeito à equiparação salarial, no nosso entendimento, data máxima bem, as condições estão perfeitas do mesmo trabalho, na forma do artigo 461 da CLT. O fundamento da sentença para improcedência foi que não houve prova da identidade de função, que data bem não procede. Ambos, os dois, reclamante e paradigma, existiu absolutamente a mesma função, propagandista, todos dois, com reclamantes tendo mais tempo de casa do que o paradigma. O que era a propaganda dos dois? Era um tal de BIO 1, 2, 3 e 4. O reclamante atuava no BIO 1 e o paradigma no BIO 3. Todos essas 2 funções seriam a propaganda perante o médico. Que tipo de médico? A especialidade de cardiologia. Então, todos 2 faziam a propaganda para medicamento intimamente relacionado com a cardiologia. Ambos faziam a mesma coisa. Quer dizer, então eu acho o seguinte, se ambos eram propagandistas, se atuavam em linhas cardiológicas, com propaganda de medicamento cardiológico, apenas para médico especialista da cardiologia, qual seria a diferença de função? Eu acho que está absoluta identidade nas funções, não tem diferença nenhuma. E aqui eu até me propus dar um exemplo para Vossa Excelência. Isso é a mesma coisa que 2 empregados trabalharam para Souza Cruz, um perante bares e similares, um vende que tipo de produto? Cigarro Hollywood. O outro vende que tipo de produto? Cigarro Marlboro. Quer dizer, a origem do produto é a mesma, né? O produto é praticamente o mesmo, não tem diferença nenhuma. Todos os 2 exercem o mesmo tipo de atividade e um não tem direito a receber o mesmo salário que o outro. Então, no nosso entendimento, data máxima venha,
né, em que pese o voto da ilustre relatora, que eu conheço e cultivo uma admiração muito grande, porque sei da sua qualidade, da sua capacidade, mas Data Vênia, no caso específico, né, as atividades são absolutamente idênticas, não tem diferença nenhuma. Todos dois faziam propaganda de produtos e eles tinham ainda mais uma característica. Ambos faziam na grande BH. De vez em quando, um ia para uma cidade do interior, grande BH, e o outro ia para outra. Então, Data Máxima Vênia, eu acho que a procedência da razão de equiparação está dentro do que estabelece o artigo 461 da CLT. Daí porque se pede, com o devido respeito da ilustre relatora, se pede provimento do recurso. Bom, a questão aqui é que são propagandistas vendedores atuando em divulgação de linha de medicamento. E, sem dúvida, a prova deixa evidente que cada o que eles chamam de bio é uma linha de produtos, bio 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas linhas era composta de produtos médicos diferentes. E aí, ainda que eles fossem na mesma atividade de propagandista-vendedor, se os produtos são diferentes, é evidente que você tem treinamento diferente, colocação diferente, algum conhecimento, alguma informação vai ser repassada para o médico de forma diferente. As indicações podem ser diferentes, apesar de ser da mesma especialidade. Eu não vejo aqui identidade absoluta de função. Por isso é que eu mantive a sentença nesse aspecto. A outra questão o doutor não abordou, que é a questão do dano moral, né? Mas aí não vi aqui dano moral nem culpa do empresário, então afastei a indenização. A indenização também fica afastada. Pelas mesmas razões, doutora Marcela, eu acompanho o voto. Realmente havia diferença na especialidade e isso requeria, provavelmente, conhecimentos específicos de cada um. Então, eu acompanho o voto. Eu também, doutor Bolsonaro, vou pedir vênia, mas eu até com o depoimento da testemunha aqui, que havia uma diferenciação, eram para uma mesma área cardiológica, mas que havia diferenciação dentro da categoria B. Então, eu vou pedir vênia e estou acompanhando a relatora também. Muito obrigado. Processo número 11 da pauta é o RO número 10.302.28/2017. Os recorrentes são Jaqueline Freitas Sá e Itaú Unibanco S.A., recorridos os mesmos. Inscrita para a sustentação oral, doutora Ágata Casa Lopes Cabza, pelo recorrente Itaú Unibanco. 11 da pauta. Eu registro que eu recebi memorial encaminhado pelo Itaú Unibanco. Eu voto no seguinte sentido: rejeitar a preliminar de inadmissibilidade suscitada nas contrarrazões patronais e conheço do recurso da reclamante. Conheço do recurso interposto pelo reclamado. Rejeita a preliminar de nulidade da decisão de embarque de declaração suscitada pelo reclamado. No mérito do provimento parcial ao recurso do reclamado para declarar a prescrição total da pretensão de integração do auxílio alimentação e afastar a condenação ao pagamento de reflexo do auxílio alimentação em 13º salários, férias mais 1/3, horas extras, FGTS, PLR, adicional tempo de serviço. Afastar a condenação em horas extras reflexo, fixando a sujeição da autora à jornada prevista no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Reduzir a indenização por danos morais para R$ 8.000. Do provimento parcial ao apelo da autora para acrescer a condenação ao pagamento como extra dos 15 minutos do intervalo do artigo 384 da CLT, observando a jornada de trabalho constante dos registros de ponto e os parâmetros fixados na fundamentação retro, inclusive divisor 220. Reduz o valor da condenação para R$ 60.000, com custas de R$ 1.200 pelo reclamado. Obrigada. Inicialmente, eu cumprimento a turma, senhor presidente, senhora relatora, e eu gostaria de apenas tecer algumas palavras acerca da natureza jurídica da parcela da PR, por conta do disposto na Lei 10.111, que ela não veda, entre os critérios para o respectivo pagamento, sobre
a questão do desempenho e a produtividade do trabalhador. A nossa PR ela é um programa de adiantamento de lucro definido na norma interna, com força na previsão convencional, podendo ser compensado com a PLR ajustadas nas CCTs, conforme disposto no artigo 3º dessa referida lei. Desta forma, nós pugnamos pela reforma da decisão de origem, uma vez que, do ponto de vista legal, tanto normativo e interno, não há qualquer vedação para que a parcela PR não pudesse ser assim atrelada à produtividade. Doutora Maristela? Essa questão aqui é uma questão até recorrente nos processos do Banco Itaú, né? Mas o problema todo do Banco Itaú é que, para a aplicação da Lei 10.101 de 2000, nós temos alguns requisitos para ser observados. Um deles, até se admite esse normativo que seja da própria empresa, mas é necessário que exista negociação. Se você não tem negociação para fazer isso, fica muito difícil aceitar a forma como o banco faz. O que você tem aqui, na verdade, é um pagamento de uma participação a título de prêmio. Ela está vinculada a resultado da agência, resultado pessoal. Então, por isso é que eu voto nesse sentido. Acompanha a relatora. Eu vou ficar vencido apenas no 384, embora tenha a súmula. A súmula, que é a 39, é contrária ao que eu entendia e que depois a lei acolheu, a 13.467. Então, eu não aplico a súmula 39 deste tribunal. Aqui só tem uma questão. No artigo 384, vai ficar a condenação em 15 minutos, mas para jornadas com excesso superior a 30 minutos. Tem que constar da conclusão. Okay. Na fundamentação tem, mas na conclusão ficou faltando. Então, eu vou ficar vencido neste tópico no recurso do reclamante, que eu nego provimento. Mas... Obrigada. Agradeço a todos. Próximo. Sim, é o processo número 12 da pauta, é o RO número 10.346.02/2016. Recorrentes BV Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento, e o Banco do Brasil S.A. Recorridos Maria Daniela Mambelli Dominguito e o Banco Votorantim S.A. Inscrita para sustentação oral, doutora Ellen Mara Ferraz Razan, pela recorrida Maria Daniela. 12. Doutora desembargadora Maristela. Conheço dos recursos ordinários interpostos, a exceção no recurso da primeira reclamada, BV Financeira, do tópico que versa sobre a responsabilidade solidária do Banco do Brasil por faltar-lhe legitimidade recursal para defender direito à lei, artigo 18 do CPC. Rejeita preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, suscitada no recurso da BV Financeira. No mérito, dou provimento ao recurso interposto pelo Banco do Brasil para afastar a condenação que lhe foi imposta como responsável solidário. Dou provimento parcial ao apelo da BV Financeira para afastar a prescrição trintenária do FGTS e declarar a incidência da prescrição quinquenal com marco em 16 de março de 2011. Excluir a condenação ao pagamento de horas extras, inclusive decorrentes de supressão de intervalo entre a jornada, bem como a condenação pelo labor prestado aos domingos, com os correspondentes reflexos. Afasta a condenação ao pagamento de auxílio refeição, auxílio cesta alimentação e 13ª cesta alimentação. Reduz o valor da condenação para R$100.000, com custas de R$2.000 pelos reclamados BV Financeira e Banco Votorantim S.A. Eu voto. Doutora Ellen, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, nobres desembargadores, desembargadoras, doutora representante do Ministério Público, preliminarmente eu gostaria de requerer que fosse consignado para futuras intimações o nome dessa procuradora, que está nos autos, mas, porém, não está cadastrada devidamente para intimações. Está deferida. Muito obrigada. Em relação... Hein? Já a procuração? Sim, a procuração está no... Quer que eu diga o ID? Não. Não? Só o que a senhora disser já está... Tá bom, muito obrigada. Este processo, veja bem, o recurso que nós estamos analisando aqui não é o recurso da trabalhadora, é um recurso das empresas.
E a sentença, data máxima vênia do entendimento da douta relatora, ela se baseou exclusivamente em fatos devidamente comprovados. E, no que tange a matéria de direito, ela analisou, inclusive, a aplicação de leis especiais e, assim, também o tempo de exposição em relação à decisão da prescrição tintenária vinculada às decisões do Supremo Tribunal Federal. Vejam, Vossas Excelências, que a prescrição em relação ao Fundo de Garantia foi muito bem analisada pela sentença de primeiro grau, aplicando, inclusive, a nova redação da súmula 362, que entende que os contratos que tiveram início a partir do julgamento do ARE 702-212 deve seguir o prazo prescricional quinquenal estatuído no inciso do artigo 5º, e não as demais. Então, dentro dessa perspectiva, acertou a veneranda decisão de primeiro grau. Quanto à questão vinculada ao Banco do Brasil, destaca-se que existe prova contundente nos autos, seja testemunhal, seja documental, que a trabalhadora vendia e representava os produtos do Banco do Brasil. Então, além do Banco do Brasil ter 50% acionário dessa empresa e coordenar, junto à BV Financeira, todos os seus produtos, existe prova de que, efetivamente, essa trabalhadora vendia e atuava com os produtos do Banco do Brasil. Então, data máxima vênia, há de se manter a condenação de primeiro grau. Em relação às horas extras, também se diga que, na questão vinculada ao ônus da prova, o ônus aqui seria da empresa, porque, diferentemente do que foi alegado, cabia a ele, sim, alegar que, antes da contratação pela BV Financeira da recorrida, ou seja, antes da regularização da carteira de trabalho da trabalhadora, que ela não exercia essas atividades. E mais, que não existia controle de ponto, sendo que a empresa tinha mais de 10 empregados. Então, dentro dessa perspectiva, também pedimos vênia para pedir, em totum, que a decisão de primeiro grau seja mantida, e em defesa aqui não só da prova dos autos, mas também de toda a alegação de matéria de direito muito bem fundamentada pela veneranda decisão de primeiro grau. O que se pede, se clama, então, é que, ao contrário do voto da nobre relatora, que muito respeitamos, seja mantida a decisão de primeiro grau em todos os seus termos e pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Não peço vênia sustentação, mas o caso aqui realmente é um pouco diferente. Mas vamos começar primeiro a questão da prescrição do FGTS. A prescrição do FGTS, o que se considera é que ela deve ser analisada ou como pedido principal ou como reflexo em decorrência do deferimento de alguma parcela. No caso que é aqui de constituir reflexo pelo deferimento de alguma parcela, a prescrição é quinquenal. A questão do grupo econômico. A questão do grupo econômico, ela vem a partir, parece, de uma inserção do Banco Votorantim, não é isso? É Banco Votorantim, é isso. Tem a BV e o Banco Votorantim? É. Tem uma... Deixa eu achar aqui, porque eu... Pois não. A responsabilidade solidária decorreu, foi imposta na sentença, foi em razão disso, que ela constatou que o Banco do Brasil é detentor de parte significativa do capital social do Banco Votorantim, que é o terceiro reclamado, que é do mesmo grupo da BV Financeira.
O que eu entendo é o seguinte, ainda que o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, detenha parcela do capital social do Banco Votorantim, eu não vejo aqui uma relação de subordinação empresarial, sequer de coordenação. Ampliação de possibilidades de garantia para o crédito trabalhista, eu entendo que não deve se fazer a qualquer custo, e distorcendo a norma legal específica que é do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Por isso é que eu Excelência, matéria de fato, porque nos depoimentos afirmam que existia a venda direta de produtos do Banco do Brasil. Pode existir a venda de produtos, nós estamos tratando aqui de uma financeira, ela pode vender produtos de várias, inclusive do Banco do Brasil. Não vejo que era dono dela. Entendi. Bom, que era dono dela, aí é como a senhora está dizendo. É os 50%, né? Que Vossa Excelência... Não falei em porcentagem. Me perdoe pela interrupção. Agora, a questão das horas extras. A exclusão da condenação em horas extras resulta do enquadramento que eu entendo da reclamante no cargo de gestão da agência em que trabalhava, onde ela era a autoridade máxima, artigo 62, inciso 2 da CLT. Então, são essas as considerações. Votos com a ilustre relatora. Eu também estou acompanhando a relatora, doutora Ellen. Muito obrigada. Eu poderia, por favor, deixar um convite para Vossas Excelências do lançamento de um livro sobre feminismo, pluralismo e democracia, organizado por nós. Gostaria de deixar. Muito obrigado. Muita gentileza. Feminismo, pluralismo e democracia. Lançamento da obra coletiva, sob coordenação de Roberto Paraíba Arruda Pinto, Alessandra Camarando e Ellen Maria Ferraz Azan. 12 de março de 2018, segunda-feira, 18 horas. Quando é que vem? Segunda que em vem. São Paulo. São Paulo. Mas aí por que eu estou deixando esse convite? Quem sabe Vossas Excelências não conseguem da gente também fazer um lançamento aqui na escola, não é? Em São Paulo, já fica o meu requerimento aqui. O primeiro lançamento vai ser em São Paulo, mas nada impede que Vossa Excelência nos dê a oportunidade de lançar aqui também, não é? Muito interessante, seria muito interessante. Muito obrigada. A Brat, inclusive. A Brat, eu já tinha. A Isabel é diretora da Brat, estava aqui. Só da Brat. A da Brat. A Brat sou eu. A Brat é a senhora. Em Minas sou eu. Sim, eu vou constar na ata. Doutor Ricardo, para a sessão de 14 horas da doutora Maristela, não há registro de outros advogados. Tem aquele que veio da semana passada adiado, de Montes Claros, que o sistema estava fora do ar. É a sessão de 14 horas e 1 minuto de relatoria da doutora Maristela Alves da Silva Campos. Há um único processo nesta sessão, é o processo número 11.002.52/2016. Os recorrentes são Luciana Nery Medeiros e Magazine Luiza S.A., recorridas as mesmas. Inscrito para sustentação oral, Dr. Daniel Durães de Oliveira, inscrito à distância, com inscrição no ordinário de Montes Claros. Na Ribeirão das Neves, a ponte já caiu. Doutora Maristela. Eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito, nego-lhes provimento. Já, doutora? Já. Doutor, o senhor está nos ouvindo? Sim. O senhor está com a palavra. O senhor ouviu o voto da relatora, né? O senhor está com a palavra. Ok, sim. Ok. Ilustre presidente, senhores desembargadores, Ministério Público presente, eu queria apenas chamar a atenção para alguns pontos desse nosso RO, no que diz respeito às provas que foram produzidas, em especial, primeiro, em relação à jornada de trabalho, né, da reclamante, para destacar o seguinte, né, na defesa, a reclamada se apresenta de forma genérica, apontando horários de trabalho, né, que sequer coincidem exatamente com o horário de trabalho que restou provado nos autos. Se os senhores perceberem aí, há uma variação muito grande de início e de fim da jornada, né, alegado pela reclamada. O juízo de primeira instância também, o juízo Acor, ele fragmentou o depoimento da reclamante no que diz respeito às horas extras, aproveitando, fora do contexto,
alguns pontos que ela efetivamente tratou, mas que, se colocados no contexto, efetivamente levam à consideração de que não houve uma confissão por parte dela da não realização de horas extras ou de anotação destas horas extras no cartão de ponto, diferente do que entendeu o juiz Wacol, né? Se os senhores olharem o depoimento dela, houve um corte da juíza Wacol pegando de forma pinçada apenas algumas partes, mas que retiraram do contexto, né? Eu destaco, peço vênia para a leitura, eu destaco o ponto onde diz assim, no depoimento da reclamante, né? Que a orientação da reclamada era a não realização de horas extras. Aqui o juiz Wacol corta o depoimento, né? Aliás, não utiliza o restante, mas ela fala mas na prática não conseguia cumprir as determinações da reclamada. E segue dizendo que era advertida caso marcasse as horas contratuais, né? Que seria necessariamente, caso não marcasse as horas contratuais, que seriam necessariamente a hora de início e fim da jornada sem acréscimo das horas extras. E em seguida, ela diz assim que não poderia marcar as horas extras, que a média de horas trabalhadas era das 19h30 às 19h40. Outro destaque que eu chamo a atenção de Vossas Excelências também é no que diz respeito à contradição da testemunha que foi ouvida pela súplica, né, da reclamada, que diz assim que acontecia de existir reuniões antes do início da jornada, aliás, antes da abertura da empresa, a empresa abria às 8 horas, as reuniões eram às 7h30, né? E que, segundo a testemunha, havia anotações das jornadas às 7h30. Todavia, se a gente for pegar nos registros de ponto da empresa, pouquíssimas são as anotações que a reclamante fez às 7h30, a maior parte delas todas às 7h50, 8 horas, no máximo ali às 7h40, mas não existiam anotações compreendendo lá o que diz respeito às reuniões realizadas às 7h30, né? Outro ponto de destaque ainda com relação à jornada de trabalho, que as páginas 81 dos autos, há um e-mail do próprio gestor da reclamante liberando a anotação de ponto até às 17 horas, mas a própria reclamante, que trabalhou para até às 17 horas, apenas anotou até às 15h11, em total descompasso com a jornada efetivamente trabalhada, né? Consta dos autos também as folhas 84 e 87, a aplicação de advertências, excelências, pela realização de horas extras, não só dela, quanto dos colegas dela também. A anotação, então, da jornada real de trabalho pela reclamada era aplicada a advertência, né? O que, ao arrepio da lei, não pode ser nem permitido, né? É como se a reclamada fizesse uso da sua própria torpeza, necessariamente. As folhas 88 mostra uma situação em que comprova que a reclamante também já exerceu a função de gestora dos demais colegas de trabalho e que foi obrigada a aplicar advertência a estes por anotar a real jornada. Todavia, ela não aplicou as advertências por entender que aquilo não seria legal e foi chamada a atenção por isso, por não aplicar a advertência. O documento está na folha, a comprovação estão nas folhas 88 dos autos. O Black, que seria uma jornada diferenciada, também resta provado nos autos com o depoimento da testemunha trazida a roubo da reclamante, né, onde ela diz que nos feirões Black Friday trabalhavam a partir da quinta-feira às 7 até às 22 horas, com intervalo de 1 hora, que no sábado, logo seguinte, entravam às 4 da manhã com 30 minutos de intervalo e saíam às 22 horas, que a reclamante recebia mercadorias até às 21 horas. Então, comprovando o trabalho em Black Friday, além da jornada, o que não foi computado no registro de ponto da reclamante, né? Destaque também aqui, excelências, antes de passar para o último ponto aqui da sustentação oral, que é a testemunha utilizada pela empresa e que o meritíssimo juiz Wacol levou em consideração. Ele foi contratado como menor aprendiz em 2013 e trabalhou até 2014.
E de 2014 ele passou a ser um empregado regido pela CLT. Nesse período de 13 a 14, só com 5 horas de intervalo, só com 5 horas de jornada de trabalho, que competência teria ele, ou melhor, que conhecimento teria ele para dizer o início e fim da jornada, se a própria jornada dele não coincidia com a jornada da reclamante. E aqui eu suscito o último ponto da nossa suscitação oral, que seria a comprovação fática aqui, né, do cúmulo de função realizado pelo reclamante, né? Isto porque o juiz Jacó pautou no depoimento necessariamente da testemunha da empresa, da reclamada, que é esse rapaz, contratado em 2013 como menor aprendiz e trabalhou até 2014 como menor aprendiz. De 2014 para frente, ele já não estava mais em 5 horas de trabalho, estava numa jornada integral. E ele fala que quando ele passou a ser empregado, a reclamante já acumulava a função de gerente administrativa, gestora administrativa e gestora de créditos. Agora, se interpretarmos bem isso, ele só toma conhecimento então quando ele passa a ser seletista de 2014 em diante. E é de 2014 em diante que a testemunha ouvida